Bendito Deus dos céus e da terra, Senhor Todo-Poderoso, nesta hora estou colocando nas tuas mãos o teu servo, Pastor Matias, Senhor, quando ele vai ministrar a tua palavra para os nossos corações. Dá aquela unção poderosa para a vida dele. Ó Deus, enriquece mais e mais as nossas almas com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Marcos 4, de 35 a 41. Só os que acharam, digam aleluia. Diz assim, inerrante, infalível e eterna palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles lhe despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e houve grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tome seu assento, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Irmãos, é um privilégio, uma alegria, uma honra estar novamente com os irmãos aqui neste domingo. Eu quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória, agradecer ao pastor Manuel de Melo. Muito obrigado, pastor. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, seu ministério. Desculpe chegar 20 minutos atrasado, isso não é coisa de militar, mas eu saí com meu amigo Carlos, que me trouxe, aí nós saímos lá de Everett, 3 horas da tarde, né? E aí errou uma saída lá, até conseguir pegar o retorno e voltar, só a graça de Deus. Mas nós chegamos aqui. Quero trazer um abraço da minha igreja Assembleia de Deus no Recreio dos Bandeirantes. Quero trazer um abraço do meu amigo Adriano Darpera, que esteve aqui. Estou vendo a Sheila ali, a sua prima. Que Deus possa continuar abençoando. Os irmãos orem por mim, que eu cheguei aqui no sábado, pastor, e eu ganhei um presente aqui na América, um cálculo renal. Eu estou com pedras nos rins desde domingo. Eu estava me arrumando para ir para a igreja, e quem teve pedra nos rins sabe que é uma dor mais ou menos, é uma dor fraquinha. Eu fui parar no hospital na quarta, mas ela gostou de mim, que ela não quer me largar de jeito nenhum. Mas vai sair em nome de Jesus. Pode ficar tranquilo que eu vou terminar essa mensagem, você não vai precisar me levar para o hospital depois. Jesus iniciou seu ministério e foi pregar sua primeira mensagem na sua terra natal, em Nazaré. Jesus escolhe Nazaré para iniciar seu ministério. Como sacerdote, nosso sumo sacerdote só poderia começar o seu ministério aos 30 anos de idade. Então, aos 30 anos, ele começa o seu ministério. E há um problema no início do seu ministério com o texto que Jesus escolheu para pregar. Ele escolheu o texto de um profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu a levar liberdade aos cativos. Só que esta palavra, ela se referia ao Messias.
E Jesus faz uma afirmação que houve um reboliço na sinagoga onde ele falou isso. Disse: esta profecia hoje se cumpriu. Irmão, e não foi só não aceitar a pregação de Jesus. A Bíblia diz que eles tentaram matar Jesus. No dia do início do seu ministério, os vizinhos de Jesus tentaram matá-lo. Talvez tenha sido essa a razão que Jesus se muda e ele sai de Nazaré, se muda para a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, a cidade que vivia da pesca e do comércio. Cafarnaum, a cidade banhada pelo mar da Galileia, lago de Genezaré. Alguns personagens ilustres da Bíblia eram de Cafarnaum. Por exemplo, o profeta João Batista, ele era de Cafarnaum. Pedro, Tiago, João foram chamados ali no mar da Galileia, cresceram pescando ali no mar da Galileia. Por isso que Jesus se muda para lá, a cidade de Cafarnaum passa a ser abençoada pelo ministério de Jesus. Jesus realiza ali muitas cruzadas de milagres, muitas cruzadas evangelísticas. Ele realiza ali muitas cruzadas levando salvação àquele povo. Mas não pense vocês que os moradores de Cafarnaum eram melhores que os nazarenos, pois não eram. Tanto não eram, que depois de pregar, de curar, expulsar demônios, ao ver a incredulidade dos moradores de Cafarnaum, Jesus ergue a sua destra e lança uma sentença sobre eles. Jesus diz: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se eu tivesse realizado os milagres que eu realizei em vós, em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Mas eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós, no juízo final. E vós, Cafarnaum, pensas que subirás ao céu? Pelo contrário, descerás ao inferno. Esta foi a palavra de Jesus para os incrédulos de Cafarnaum. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, Jesus acaba de curar enfermos, se aproxima do mar da Galileia, olha para os seus discípulos e diz: prepare o barco, porque eu quero ir para o outro lado. Prepare o barco, porque eu quero ir para outra margem. Sabe para onde Jesus estava apontando? Para a cidade de Gadara. Se nós continuarmos a estudar ali o texto no capítulo 5, nós veremos que Jesus chega em Gadara e ele é expulso. Ele nem entra na cidade, os moradores de Gadara não deixam ele entrar na cidade. Então você pode me perguntar, por que Jesus tinha que ir nesta viagem? Por que ele tinha que ir para Gadara? E eu vou lhe responder, e você vai alegrar o seu coração nesta noite. É porque Jesus sempre vai onde tem um necessitado da sua presença. Você entendeu por que ele está aqui nesta noite? Ele só veio aqui por causa dos necessitados. Só os necessitados podem adorar ele nesta noite. Se você é necessitado, eu quero lhe dizer, ele veio aqui por sua causa. Onde tem um necessitado, Jesus se faz presente. A Bíblia é maravilhosa pelo que está escrito nela, mas ela também é maravilhosa pelo que não está. Sabia? Por aquilo que nós dependemos da revelação do Espírito Santo de Deus. Não está escrito, mas deixa-lhe ser ousado nesta noite. Eu creio que antes de Jesus entrar no barco, pastor Manuel, Jesus orou. Porque eu posso lhe afirmar, leia a biografia de Jesus. A sua vida era uma vida regada à oração. Não havia nada que Jesus fizesse sem antes consultar o seu Pai. Então, antes de entrar no barco e ir nesta viagem, eu creio, irmãos, que ele orou. Apresentou a sua viagem para Deus. E eu creio que esta oração, como diz a Bíblia, chega nas narinas de Deus como perfume suave, que é a oração dos santos. E eu creio que Deus, ao ouvir a oração do seu filho, pega um grande carimbo de vitória e diz: meu filho, pode ir, porque a vitória é sua. Quando Deus disse isso, entrou em ação uma lei que nós estamos subordinados. Sabe qual lei é esta? Lei da fatuidade.
fatalidade. Você pode repetir comigo? Lei da fatalidade. Sabe onde está a lei da fatalidade? Eu vou lhe dizer. Eclesiastes capítulo 11, versículo 3. Diz assim, preste atenção. Estando as nuvens cheias, derramam água sobre a terra. A árvore, se ao norte ou ao sul cair, ali ficará. Quando as nuvens estão cheias, uma coisa é inevitável: a chuva vem. Ninguém pode impedir a chuva de cair. Sabe o que diz esta lei da fatalidade? E você devia se alegrar com ela. O que Deus determina está determinado. Quando Deus promete algo, pode preparar a festa da vitória, porque vai se cumprir. A lei da fatalidade diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Se ele falou, irmão, é fatal. Ninguém pode impedir ele de agir. Lei da fatalidade. Sabe o que acontece, irmãos? Eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras no ano de 95, sou major do Exército. E depois que eu me formei na AMAN, em Resende, eu fui morar na cidade de Osasco. Quando eu estava morando na cidade de Osasco, com 2 meses, um parente meu que morava na cidade de Resende me ligou e eu notei a sua voz embargada. E ele falou: Matias, eu posso passar alguns dias na sua casa? E eu falei: pode, tudo bem, mas aconteceu alguma coisa? Eu não queria lhe falar pelo telefone, eu queria te falar pessoalmente. E ele chegou na tarde daquele mesmo dia, e ali à noite, assentado ali no meu sofá, ele me disse: olha, eu fiz alguns exames preliminares no médico lá em Resende. Ele me mandou aqui para o Instituto do Câncer para fazer uma biópsia, porque ele está suspeitando que é algo muito sério com o meu intestino. No outro dia eu fui com ele lá para fazer a biópsia. Ele fez a biópsia, nós voltamos 10 dias depois para pegar o resultado. E eu estava diante do oncologista quando ele disse para mim: olha, eu tenho uma péssima notícia para o senhor, mas o senhor está com câncer avançado no seu intestino. Eu não sei se você conhece alguém que já recebeu um diagnóstico desse. Parece que a pessoa morre no diagnóstico, não é? Porque 4 meses depois, aquele homem pesava 17 quilos a menos. Chegou a pesar 38 quilos a menos, quase metade do seu peso normal. E, irmãos, ele foi na minha casa para ficar alguns dias, morou comigo 3 anos e meio. Porque ele não teve como voltar para a cidade de Resende, porque lá não havia tratamento especializado para o câncer. Durante 3 anos e meio, ele fez 2 anos de quimio e radioterapia. Ele fez 2 cirurgias e tirou 2,10 metros do seu intestino. Por diversas vezes eu tive que sair de madrugada e levar aquele homem no Instituto do Câncer por causa dos efeitos colaterais da quimioterapia que ele fazia, que eram muito fortes. Agora deixa eu lhe dizer, irmãos, uma coisa intrigava a minha mente. Eu me tornei amigo do seu médico, e ele dizia assim para mim: Matias, eu não vou lhe enganar, não tem esperança para ele, porque o câncer já virou a metástase, já tomou outras partes do seu corpo, então é questão de tempo. Eu não sei se ele vai morrer amanhã, na semana que vem, no mês que vem, só que não tem muito tempo para ele. Mas toda vez que o médico dizia isso, uma coisa intrigava a minha mente, o meu coração. É porque eu frequentei vigílias com aquele homem, era um servo de Deus. E você pode até não acreditar, e é problema seu, mas ainda há profetas em Israel, ainda há homens e mulheres usados no dom da profecia. Os dons do Espírito Santo não se extinguiram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua falando. E vários profetas foram usados que ele seria missionário fora do Brasil. Um dia ele me acordou de madrugada e falou: Matias, você não vai acreditar, mas parecia uma visão. Eu falei: o quê? Eu sonhei que eu estava na minha igreja, mas era a minha igreja. Só que eu falava espanhol, não era no Brasil. Mas eu sei que eu não tenho muito tempo de vida. Domingo de Páscoa do ano de 99... eu fui visitá-lo porque ele estava há quase 2 semanas inconsciente no hospital. Saí de uma Santa Ceia abençoada, fui visitá-lo, e lá quando eu entrei no quarto parecia um velório, porque eu encontrei a sua esposa, seus 2 filhos, chorando copiosamente.
E eu me aproximei do seu médico que estava conversando com o seu irmão. E eu vi quando o médico disse assim: rapaz, é um milagre ele estar vivo hoje, porque os sinais vitais dele estão mínimos há dias. O irmão dele falou: Matias, foi bom que você chegou, porque você pode tomar parte da situação, porque eu estou regressando agora para Resende, para o enterro do meu irmão, para preparar os papéis, preparar o cortejo do meu irmão, porque eu acho que não tem solução. Irmão, nesta hora que eu ouvi aquilo do médico, me deu a doideira, porque eu quero dizer algo para você. Crente que é crente de verdade, ele é meio maluco, sabia? Ele não bate muito bem da cabeça, não. E eu olhei aquele homem consciente, pastor, em cima de um leito. Eu apontei para ele e falei: se vocês estão dizendo que ele vai morrer, doutor, meia-noite. Eu apontei para ele e falei assim: enquanto Deus não cumprir tudo que ele falou a teu respeito, todas as promessas, você está proibido de morrer. Você não vai morrer, porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está proibido de morrer. O médico bateu a porta e me falou: esses crentes são tudo maluco, não aguento esses crentes. Ele não morreu naquele dia, irmãos. 4 meses depois ele já estava em casa. 1 ano depois ele estava curado. Você quer visitá-lo? É simples. Vá lá em Madrid, na Espanha, porque hoje ele é pastor de uma igreja lá em Madrid, na Espanha. Levante a tua mão, porque Deus é fiel. Se Ele falou, prepare a festa da vitória. Se Ele prometeu, pode cantar o hino da vitória, porque se Ele falou, é fatal. Falou, está falado. Falou, está falado. Agora deixa eu lhe dizer, talvez você não saiba, mas o diabo ele tem uma qualidade, sabia? O diabo ele tem uma qualidade, ele tem uma virtude, uma apenas, é a única que ele tem. Não procure o outro, só tem essa. Sabe qual é a única virtude do diabo? É que o diabo não desiste nunca. É a única qualidade dele. Há uma ação do céu para abençoar a viagem de Jesus, mas há uma reação do inferno. Por quê? Vou ler. Não está escrito, mas deixa eu ser usado por Deus nessa noite. Gadara não era um território qualquer, irmãos. Gadara era um território habitado por demônios, sabia? Porque quando Jesus pergunta a um morador de Gadara: qual é o teu nome? Aos demônios que habitavam aquele jovem, eles disseram: nosso nome? Legião. Fazendo referência à legião romana. Uma legião romana possuía no mínimo 6.000 soldados. O que é isso, pastor? Estou lhe dizendo. A vida de um morador de Gadara era habitado no mínimo por 6.000 demônios. A Bíblia diz que quando os demônios se apoderavam daquele jovem, ele quebrava correntes. Ele era a atração da cidade. Então não está escrito, mas eu creio que esses demônios se reuniram, porque lá é um exército, né? Eles se reuniram e disseram: Satanás, precisamos fazer alguma coisa, porque o negócio vai pegar para nós. E o diabo disse assim: mas porque vocês estão falando de quê? Porque o diabo não é onisciente. Aí uns demônios disseram: porque você não está sabendo, mas o Nazareno já entrou no barco, está vindo aqui para o nosso território. E você sabe, diabo, que onde o Nazareno chega, nenhum demônio consegue ficar. Você sabe que onde o Galileu chega, as trevas são dissipadas. Se ele chegar aqui em Gadara, só tem uma saída: Satanás, bater em retirada, porque ninguém pode com o Nazareno, ninguém pode com o Galileu. Temos que fazer alguma coisa. Então eles arquitetam um plano para matar Jesus no meio do caminho. Eu vou lhe provar, dentro da Bíblia, que essa tempestade não era natural. Diga para o seu irmão: não era natural, irmão. Essa tempestade não veio de Deus. Essa tempestade não foi produto da natureza. Vou te provar dentro da Bíblia, para você não murmurar com o pastor Matias depois. Primeiro argumento que eu quero lhe dar, sabe qual é? No barco de Jesus tinham 3 pescadores. E a Bíblia diz que outros barcos os seguiram. Irmão, pescador conhece onde pesca. Pescador conhece a região. Pescador sabe ler o tempo. Nenhum pescador do barco de Jesus, nem de outros barcos, puderam
dizer: Jesus, não convém entrar no barco. Por quê? Porque essa tempestade não dava para se prever, não era natural. Segundo o argumento, Lago de Genezaré, pastor já esteve lá, pastor? São águas doces. Mar da Galileia, águas doces, meu filho. Em águas doces não é comum ter tempestades. Terceiro argumento, a Bíblia diz que as ondas e os ventos foram de encontro ao barco. Espera aí, tinham muitos barcos no meio do mar, só que as ondas e os ventos só queriam o barco de Jesus. Isto não é natural, isto é sobrenatural. E para fechar a conta, ele provar que não veio de Deus, a Bíblia diz que Jesus se colocou de pé e ele repreendeu. Você acha que Jesus repreenderia a obra do Pai? Não, ele repreendeu porque não vinha de Deus, veio do diabo. Uma tentativa de afundar o barco de Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: o pastor provou que não veio de Deus, irmão. Você não pode murmurar do pastor. O barco representa a igreja de Jesus. O barco representa a igreja. Por que o barco é a igreja? Vou lhe dizer. Porque como Cristo estava no barco, ele está na igreja. Quantos já sentiram a presença dele nesta noite? Por que o barco é a igreja? Porque no barco estavam os discípulos e na igreja estão os discípulos. Quem é discípulo de Jesus hoje? Varão do som. Sai som aqui no retorno, aqui na frente. Então só libera para mim. Tá bom. Por que o barco é a igreja? Porque aquele barco estava indo para o outro lado. E a igreja de Jesus, nós também já estamos chegando do outro lado. Nós somos a geração do arrebatamento. Canaã é logo ali. Diz para o teu irmão: já estamos chegando, irmão. Calma aí. Nós já estamos chegando do outro lado. O barco representa a igreja. Se o barco é a igreja, o mar representa o mundo. Todas as vezes que você ler no Novo Testamento, mar estará fazendo apologia, estará fazendo referência ao mundo. Então o barco é a igreja, o mar é o mundo. Meu irmão, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair em 2016. Você sabia? A Bíblia nunca é ultrapassada. E a minha Bíblia disse nesta noite, e a sua também, que o barco onde Jesus estava enfrentou uma grande tempestade. Ora, se o barco é a igreja, eu posso lhe afirmar pela palavra de Deus que a igreja contemporânea, a igreja atual, a igreja de Jesus também está enfrentando uma grande tempestade. Você sabia que o diabo está lançando a última cartada dele sobre a igreja, sobre a tua vida, sobre a tua família, porque Satanás sabe que nós já estamos chegando do outro lado. É por isso que ele está lançando a última cartada dele sobre a igreja do Senhor. E sabe o que? A igreja de Jesus, irmão, vamos assumir, a igreja de Cristo também está enfrentando seríssimos problemas. Eu consegui extrair 3 problemas que o barco passou e que a igreja está passando. Primeiro, começou a tempestade, e a Bíblia diz que as águas do mar começaram a entrar dentro do barco. No versículo 36 diz que o barco começou a ficar cheio de água. Preste atenção, as águas do mar começaram a entrar dentro do barco, e o barco começou a ficar cheio de água. Ora, se o barco é a igreja e o mar é o mundo, um dos problemas que a igreja de hoje passa é que as águas do mundo estão entrando dentro da igreja. E qual é o problema disso, pastor Matias? É muito simples, o lugar da água não é dentro do barco. O lugar do mundo não é dentro da igreja. O lugar da água é fora do barco. O lugar do mundo é fora da igreja. E sabe o que tem gerado igrejas que foram invadidas pelas águas do mundo? Crentes que foram invadidos pelas águas do mundo. Primeiro sintoma: insensibilidade espiritual.
O que dá hoje, pastor Manuel, de pessoas que vêm à igreja, fica 3 horas aqui, e chega na casa dele e diz assim: eu não senti nada hoje no culto. Coração insensível. Ele fica aqui 3 horas, não muda nem a expressão facial, não sente vontade de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E se alguém do lado dele está chorando, está se alegrando, ele olha e diz: isso é coisa de menino, isso é coisa de exagerado. Exagerado nada, menino nada, porque você nunca sentiu a glória de Deus na tua vida de verdade, porque quando o Espírito Santo toca a gente reage, irmão. Quando a glória de Deus desce, só dá vontade de uma coisa, eu vou lhe explicar: é levantar as mãos para os céus e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Só quem já sentiu a presença de Deus nesse culto pode fazer isso, levantar a mão e adorar a Deus. Pastor Gilberto Malafaia é pai do pastor Silas Malafaia. Pastor Gilberto completa este ano 95 anos de idade. Eu estava pregando lá o ano passado. Enquanto eu pregava, eu vi aquele senhor de 95 anos de idade chorando, se alegrando, parecia um menino na presença do Senhor. Sabe o que aconteceu quando acabou o culto? Eu falei: pastor, eu posso conversar com o senhor depois do culto? E ele falou: pode, meu filho. E quando eu fui conversar com o pastor Gilberto, eu falei: pastor, me ensina a chegar a essa idade com a chama pentecostal acesa no coração, com a chama do Espírito Santo acesa. Pastor, me ensina o segredo. E ele falou assim para mim: Matias, eu me lembro dos primeiros dias que eu ia para a casa de Deus, eu só sabia recitar um versículo, mas eu já começava de manhã a dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu não tinha meio de locomoção, às vezes tinha que ir a pé para a igreja. Eu não ia reclamando, murmurando como os crentes da atualidade. Eu ia no caminho dizendo: Deus, usa o pregador para falar comigo, usa o levita para falar comigo. E quando eu chegava na igreja, eu fazia uma oração e dizia: Deus, eu posso até não ser o pregador, eu posso até não ter participação nesse culto, mas uma coisa eu não aceito: é sair daqui sem ser tocado pelo teu Espírito, é sair daqui sem sentir a tua presença. Quantos têm esse sentimento? Levante a mão, seja tocado, irmão, pela glória de Deus, porque vir um culto e não sentir a presença de Deus deve ser muito triste. Vir à casa do Senhor e não ser tocado por Ele deve ser muito triste isso, irmão. Insensibilidade espiritual, pessoas que foram invadidas pelas águas do mundo. Sabe qual outro sintoma? Sabe qual é? A duplicidade que alguns crentes vivem. Presta atenção, olhe para cá. Irmão, eu não vim do Rio de Janeiro para brincar não. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Alguns crentes que dentro da igreja ele tem um comportamento, fora da igreja ele tem outro comportamento. Vida dupla. É verdade. Sabe o que eu diria para esse tipo de crente? Vai aprender com um tal de Abraão. Já ouviu falar de tal de Abraão? Eu vou lhe dizer quem é Abraão. Lá no livro de Gênesis capítulo 18, Abraão tinha acabado de fazer uma cirurgia, uma circuncisão. Estava de convalescência debaixo de uma árvore frondosa no meio do deserto. Quando alguém resolveu visitá-lo, mas alguém que não avisou que ia visitá-lo. Irmão, toda visita inesperada às vezes é chato. Alguém chega na tua casa sem avisar, você não está preparado para recebê-lo, né? Entra na sua casa, elas batem na sua porta: vim te visitar, mas você não avisou que vinha me visitar. Então alguém que não avisou que ia visitar Abraão, foi visitar Abraão. Sabe quem foi visitar Abraão? Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, o próprio Jesus, que ainda não havia se revelado, acompanhado de 2 anjos, o anjo do Senhor foi dizer a Abraão: daqui a 1 ano você vai ter um filho. Os 2 anjos foram destruir Sodoma e Gomorra. Bateram na porta de Abraão, fizeram uma parada antes, lá na porta de Abraão. Abraão, quando vê que é Deus na sua porta, uma visita do céu, ele faz a mesma oração dos discípulos no caminho de Emaús. Leia depois lá, Gênesis 18. Ele diz assim: não passes de mim, ou seja, fica mais um pouco comigo, Senhor. Sabe o que Abraão fez? Abraão era crente de verdade. Deus, entra na minha casa,
se assenta à minha mesa, minha mulher vai preparar o jantar, meu servo vai trazer o guisado para nós, mas não passe, entre na minha... Irmão, Abraão disse, Deus entra na minha casa. Abraão teve condições de receber Deus na sua casa. Sabe por que ele teve? Porque ele tinha vida transparente. Abraão não tinha sujeiras para esconder debaixo do tapete. Se fosse nos dias de hoje, sabe o que Abraão diria? Deus, entra no meu computador, pode vasculhar o histórico, os arquivos, eu não tenho nada para esconder. Deus entra lá no meu Facebook, eu não tenho nada para esconder. Deus entra lá nas minhas finanças, na minha empresa, eu não tenho nada para esconder. Deus entra no meu namoro, eu não tenho nada para esconder. Entra no meu casamento, eu não tenho nada para esconder. Porque que adianta pregar o evangelho e não viver de acordo com aquilo que prega? De que adianta ser levita na casa de Deus, cantar o fogo cair e ouvir Ivete Sangalo, Exalta Samba no MP3 e música do mundo na sua casa? De que adianta ser o jovem de Deus na igreja e o garanhão na faculdade? De que adianta ser obreiro simpático com todo mundo e ser o ignorante na sua casa? Não vale de nada. Frequenta a campanha da igreja, mas não esquece a Mega Million. Na igreja, sapato de fogo, lá no baile é pé de valsa. Assiste 3 horas de culto e chega em casa e vai ver pornografia na internet. Você está perdendo tempo, irmão. Vou dar um conselho, seja crente na igreja, mas seja crente na tua casa também. Lá na tua faculdade, dê testemunho também. Lá no teu emprego, seja conhecido como crente fiel a Deus. Seja crente onde você estiver. Onde estão os crentes transparentes aí, levante a mão, glorifique e exalte ao Senhor. Sabe que as águas do mundo, elas trazem também o medo, o pavor. A Bíblia diz que os discípulos ficaram amedrontados. Chegaram para Jesus e disseram, mestre, não te importa, nós vamos morrer. Irmão, infelizmente o medo, o pavor, a angústia, a incredulidade assolou o coração dos crentes. Não é incomum ver crente que tem que tomar um Rivotril, um Lexotan para dormir. Não é incomum crente com depressão, com síndrome de pânico. Não é incomum. O medo, a insegurança, o pavor. Irmãos, vocês moram aqui em Denver e eu que moro no Rio de Janeiro. Num dia eu caí no laço, pastor. O irmão falou assim, pastor, me convidou a pregar na vigília. Aí eu falei assim, me passa o endereço que eu boto aqui no GPS. Não, pastor, um táxi vai pegar o senhor em casa. Eu falei, estou ficando famoso. Aí me pegou o táxi e foi... Não, mas onde te encontro? Não, vou estar lá na Avenida Brasil, que é a avenida principal lá do Rio de Janeiro. Eu vou estar de moto guardando o senhor. Aí eu já... rapaz, alguma coisa tem aí. Daqui a pouco o irmão está lá de moto e ele falou para o taxista, me segue. E começou a subir. E na hora o taxista falou assim, pastor, aqui eu não vou nem que o senhor me dê 1 milhão. Aí eu falei, ô varão, tu está me levando para onde? Não, a gente vai num lugar ali na igreja, num chapadão, rapaz. Todos os bandidos que fugiram das UPP do Rio de Janeiro foram para o chapadão. E eu, major do exército ainda, rapaz. Aí eu falei assim, não vou não. Aí o irmão, ô pastor, sobe na garupa. Eu falei, nossa, esses carioca, é sangue e fogo para eles. Falei, não, pastor, é logo ali. Irmão, fui pregar. Clamando sangue, fui pregar. Aí, estou pregando, o pastor me passou 8h30. Quando deu 10:09, eu vi um negócio puxando assim, eu achei que era o anjo puxando assim meu terno, era o pastor mesmo da igreja. Aí eu olhei para ele, o que foi, pastor? Não, você tem que acabar o culto antes das 9, porque das 9 aqui é um inferno, pastor.
Eu falei, o senhor vai me avisar isso em cima do púlpito. Teu obreiro não me disse isso quando fechou a agenda não, irmão. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Lá vai alguém dizia assim, não pastor, a Bíblia diz para a gente ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Esse versículo não está te habilitando a ser um medroso, um covarde, um frouxo, não. A Bíblia diz, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de intrepidez. Eu acho que de tão cautelosos que nós nos tornamos medrosos, frouxo. Porque espera aí, irmão. Eu deixo eu contar um testemunho. Eu ia sempre com um amigo para estudar. E todo ano, década de 80, 84, 86, os dois bairros mais perigosos do mundo eram no Rio de Janeiro. Um era a Cidade de Deus, tem até o filme, e o outro era Rocinha. Tem só que contorce quando fala aqui. Era Rocinha. Irmão, a Rocinha era tão perigosa que tinha crente que quando passava em frente fazia o sinal da cruz 3 vezes. De tão... Tu já fez o sinal da cruz, já fez? Aí, ó, Deus falando, ó a revelação aí. Deus entrega logo. E esse meu amigo, ele era muito medroso e ele sempre comigo, né? Ele é cristão também. E nesse dia eu não pude ir no colégio, ele foi sozinho. E foi livramento. Ele disse que quando ele estava voltando, o testemunho dele, ao lado da Rocinha existe um túnel chamado Túnel Dois Irmãos, não é? Já tremeu muito, né? Viu? Estou falando que ele já tremeu. Aí, voltando no Túnel Dois Irmãos, você tinha que passar ali no Túnel Dois Irmãos, ao lado da Rocinha. 2 motoqueiros pararam o ônibus dele, interceptaram o ônibus dentro do túnel e subiram 3 bandidos e começaram a assaltar todo mundo. Esse meu amigo estava sentado no corredor, ele foi para a janela e ele falou, Matias, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu falei, ou eles vão me bater, eu vou me matar. E aquele reboliço dentro do ônibus, criança chorando, mulher desmaiando, aquela loucura. De repente, ele abaixa a cabeça para orar, ele ouve uma voz dizendo assim, levanta a cabeça, rapaz. Ele levantou a cabeça, um jovem apontando 38 para a cabeça dele. Só que quando ele levantou a cabeça, pastor Manuel, ele tomou um susto. E o bandido se assustou, abaixou a arma e foi assaltar a pessoa da frente. Ele não entendeu nada, mas ele viu que aquilo foi um livramento do Senhor. Quando acabou o roubo, que eles foram embora, desceu todo mundo do ônibus, aí começou aquela coisa e contar. De repente, um carioca, gente boa. Quantos carioca tem aqui, ó? Olha aí, ó. Olha, tem outro ali, ó. Ó, de repente, vai saber que é verdade. De repente, um carioca, gente boa, falou assim, eu vi, meu irmão. Porque ele não te roubou. Aí uma carioca, gente boa, isso aí deve ser bandido também. Aí outro carioca, mais gente boa, falou assim, você é bandido? Vamos dar um pau nele e entregar para a polícia. O livramento virou laço. Só que o irmão era bom de corrida, era magrinho, deu linha, saiu voado. Sabe onde ele foi se esconder? Na favela da Rocinha. Se escondeu lá, só saiu quando passou perigo. Aí passaram 5 anos, ele é pregador do evangelho, passaram 5 anos, de repente ele está pregando numa congregação lá na Ilha do Governador. Quando ele olha para o guitarrista, o bandido. Ele falou, o homem veio terminar o serviço, rapaz, 5 anos depois. E ele falou, Matias, eu fiquei perdido, eu falei, para onde eu vou? Eu preguei em 15 minutos, eu botei Noé junto com Abraão, lá na ilha de Patmos. Botei Salomão junto com Jefité, lá na Santa Ceia, rapaz, batendo em Judas. Eu misturei tudo. Eu só queria ir embora, eu nem quis comer o kit pregador, que lá no Rio dá. Esse kit pregador é a prova, irmão. Um dia, tu já comeu muito kit pregador, não já? Uma coxinha em Guaraná. Todo pregador tem direito a uma coxinha em Guaraná no final do culto. Quando é Antártica, tu dá um glória, mas quando vem aquele dole que dói o estômago, irmão, aquele é terrível. É refrigerante alternativo, é horrível. E ele
Pastor Matias, eu nem quis comer o kit pregador, eu só queria ir embora daquele culto. Quando eu estou saindo do culto, uma mão põe assim no meu ombro, eu falei, Jeová, não pode, Jeová, me livra. Quando ele olha para trás, o tecladista, o guitarrista, ô pastor, deixa eu ir embora sem falar comigo? Ele, não, que isso? Que isso? Não quer fazer uma coisa dessa? Ô pastor, não quero tomar o tempo do senhor não, mas conta aqui o testemunho para o povo ouvir. Que testemunho? Não, pastor, conta, eu sou crente por sua causa. Crente por minha causa, rapaz, você está maluco? O senhor não está lembrado não, pastor? Conta aqui. Conta o quê, meu irmão? Conta, pastor. Quem era aquele homem de branco que estava sentado do seu lado naquele dia? Você está maluco, rapaz? Não tinha homem de branco nenhum sentado do meu lado. Tinha sim. Quando eu apontei a arma para o senhor, ele surgiu do meu lado e falou assim, esse aqui não, rapaz. Esse aqui está protegido, pode pular. Levante a tua mão em nome de Jesus. Eu ainda creio no que está na palavra de Deus. Eu ainda creio que Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar e nos livrar. Levanta a tua Bíblia aí. Eu ainda creio que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu ainda creio que está escrito aqui, irmão, que cai 10 mil de um lado, 1000 do outro, e nós não somos atingidos. Eu ainda creio que nós vamos descansar à sombra do Onipotente, e nenhum mal vai nos alcançar. Quem crê comigo aí, levante a mão, adore a Deus. Agora, olha para o teu irmão e diz assim, então deixa de ser frouxo. O medo tomou conta dos discípulos. Primeiro problema que o barco passou, as águas do mar entraram no barco. Segundo problema, a Bíblia diz que as ondas e os ventos foram de encontro ao barco. Paulo vai aconselhar Timóteo e diz, Timóteo, cuidado, Timóteo, com os ventos. Cuidado com os ventos, Timóteo. Cuidado com os ventos de doutrina. Muitas heresias tentando entrar dentro da casa de Deus. Sabe uma das heresias? Eu tinha umas 10 para falar, mas eu vou falar uma só. Vou te dizer uma. O relativismo. O relativismo, ela é uma doutrina que tem tentado entrar dentro da casa de Deus. É uma heresia. Por quê? Neste mundo, nenhuma verdade é absoluta. Neste mundo, nenhuma verdade é 100% aceita como verdade. Neste mundo, nenhuma verdade é concreta. Porque para este mundo, as pessoas mudam de lugar e de opinião conforme os interesses. As pessoas mudam de posição, de opinião, conforme ela vai ganhar mais, conforme está a maioria. Então tudo é relativo. Ser pastor hoje é muito difícil. Se você quer ser um pastor, pense 1 milhão de vezes. Por quê? Porque há 15 anos, eu vou lhe dizer, uma ovelha entrava no seu gabinete e dizia assim, pastor, eu fiz isso. E você dizia, irmão, segundo a Bíblia isso é pecado. Pastor, então eu estou arrependido, ora por mim e eu não quero errar de novo. Hoje a ovelha entra no teu gabinete e diz assim, eu fiz isso, pastor. Aí você fala, não, irmão, segundo a Bíblia isso é pecado. Ela vira para você e fala assim, depende da interpretação. Depende da versão bíblica que o senhor utiliza, pastor. Depende de como se enxerga as coisas. E tem uns mal educados que falam assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Dá vontade de falar, ô infeliz, o que tu está fazendo aqui, fazer eu perder meu tempo? Dá vontade de falar isso, não é, ô infeliz? Não é? Mal educado ainda fala, a vida é minha, pastor, eu faço. Então, irmão, você está aqui tomando meu tempo por quê? Quer contar o teu pecado para mim só para quê? Para aparecer? Então, nesse mundo, as pessoas mudam de opinião.
E neste mundo acha que o pecado também é relativo. Irmão, pecado não depende se você está aqui em Denver ou lá no Rio de Janeiro, no Japão, Nova York. Pecado não depende da língua, da tribo, da nação. Pecado não depende da opinião, do que você acha. Pecado é pecado desde a queda de Adão, e pecado desagrada a Deus. Pecado não é relativo. Pecado não depende do que a sociedade diz o que é. Pecado é pecado segundo a Bíblia. Verdade absoluta. E o pecado tem consequências terríveis na vida do ímpio, mas na vida do crente muito mais. Porque o pecado faz na vida do crente o que não consegue fazer na vida do ímpio, sabia? Sabe o que o pecado faz na vida do crente que não faz na vida do ímpio? Primeiro, o pecado quebra a nossa intimidade com Deus. O pecado estraga a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus. Tem crente que não valoriza a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Deixa eu lhe dizer, alguém que valoriza, sabe quem valoriza a intimidade que tem com você? A comunhão que tem com você? O Eterno. A Bíblia diz que Deus deixou o seu trono, a sua glória, os anjos, o arcanjo, os querubins, os serafins, os anciãos, os seres do céu. Ele deixava lá na glória e vinha na terra para ter comunhão com o homem. De tanto que Deus valoriza isso. Olha para você, irmão, falando, então valorize também, irmão, a tua intimidade com Deus. Pode dizer para ele, deixa Deus te usar. Tem gente que troca essa intimidade por qualquer coisa. Não troque, sabe por quê? Porque não veio de graça, não. Alguém teve que morrer na cruz do Calvário para que você tivesse essa intimidade. Não troque essa intimidade por nada. Não troque essa comunhão por uma noite no motel. Não troque essa comunhão por convites de amigos. Não troque essa comunhão por ouro, por prata, porque ela foi comprada com o sangue de Jesus. Valorize essa intimidade, valorize esta presença, valorize esta unção, esta glória que está sobre a tua vida. Valorize isso. Não troque por nada. E a segunda coisa que o pecado faz na vida do crente que não faz na vida do ímpio, sabe qual é? O pecado tira a nossa autoridade. Levante a tua mão. Irmão do som, fugiu aqui o som do retorno, daqui a pouco ele volta. Só o meu retorno, o da igreja está bom, senão eu não ouço, aí eu aumento a voz, aí você acaba com o pastor Matias por resto de março. Aí eu não vou orar por você depois, tá bom? Fica chateado não. Tu é carioca? Ah, valeu. Do Paraná, então é gente boa, é gente boa. Há poder e autoridade de Deus sobre a tua vida, irmão. O pecado tira essa autoridade. Você pode botar a mão no ombro do teu irmão e falar, irmão, há poder e autoridade de Deus sobre a tua vida. Ele não acreditou não, senão ele dava um glória bem alto. Diz de novo assim, há poder e autoridade de Deus sobre a tua vida. Agora estende suas mãos para cá e vai recebendo do alto, do trono de Deus, mais poder e mais autoridade. Seja revestido de poder e autoridade. Jesus disse à sua igreja, eu vos dou poder e autoridade. O pecado tira a autoridade. Eu me lembro do ano 2000, eu era capitão do exército. Lá no 2º Batalhão de Polícia do Exército, lá na cidade de Osasco. E eu tinha um sargento lá, pastor Manuel, que era uma benção, um sargento, mas um evangelista nato, desses crentes malucos, sabe, desses doidos que a gente gosta. Todo pastor queria ter um doido daquele, sabe? Ele comprou um microfone de R$10, uma caixa amplificada de R$50 lá na Santa Efigênia. Toda tarde de sábado e domingo ele estava na Praça da Sé, a praça de maior movimentação da América Latina, debaixo de uma árvore pregando Jesus aí, pregando Jesus e ganhando alma. Chegava domingo, aquele jovem levava 10, 15 que ele tinha ganho no sábado. Se fosse pastor, eu queria um evangelista daquele, doido. Evangelista tem que ser doido, né? Não pode ser muito comportado, não. O evangelista tem que ser maluco mesmo. Tem que partir para cima, ser meio infante, de infantaria, tá? E era um exemplo para mim aquele jovem, mas sabe o que aconteceu? Ele era meu amigo, ele arrumou uma namorada, e eu notei que ele esfriou na fé.
Arrumou uma namorada, não sei se Deus está falando hoje. Ele arrumou uma namorada e ele esfriou na fé. Mas eu nunca quis interpelá-lo, falar nada para ele, porque era meu amigo, era meu subordinado. E eu recebi lá 200 recrutas, 200 bisões, sabe? Os garotos de 18 anos que a gente transforma em soldado em um ano. Recebi lá 200 bisões, mocorongo lá, 200. Aí, em um ano a gente transforma. É lindo, pastor. No primeiro semana eles ficam chorando lá no alojamento. É um som assim, uma música para nossos ouvidos, que a gente é oficial do Exército. Você sabe, está chorando porque alguma coisa fez em casa. Você sabe. Mas é saudade de casa que eles têm. E no primeiro dia, eu estava no gabinete. Quem já serviu o quartel aqui? Chorou também, né? Com certeza chorou. Se negar, está mentindo, chorou. Aí o que acontece? Eu estava assinando alguns documentos no meu gabinete. Ó, carioca, já está calado aqui. Eu estava assinando alguns documentos no meu gabinete. Aí um tenente bateu na porta e falou: capitão, vai lá no pátio, que está tendo um reboliço lá no pátio. E o que foi? Está um reboliço. Quando eu cheguei lá, um jovem ruivo baixinho, e 4 militares tentando segurar ele, rolando no chão. O médico era judeu, ele era judeu. Aí ele chegou para mim e falou assim: ô capitão, eu já dei 2 injeções nele para sossegar, ele não sossega. Quando eu cheguei perto do jovem, mão para trás, voz grossa. Rapaz, eu falei: está endemoniado. Falei: doutor, sai para lá, que isso aqui o senhor não sabe de nada, doutor. Sai para lá, você não sabe de nada disso aí. Está endemoniado. Aí chamei o sargento e falei assim: você está vendo, ele está endemoniado, está vendo, né? Tá? Leva ele no posto médico, expulsa o demônio dele, prega para ele, depois você traz ele para mim, Lanis. Traz ele para mim, que eu quero orar por ele. Eu não posso agora porque eu tenho que despachar alguns documentos com o meu comandante, mas depois você leva ele lá no gabinete quando estiver mais calmo. E fui para o meu gabinete, terminar de assinar os documentos. Passam 10 minutos, bate alguém no meu gabinete, Carlos. Quando eu abro a porta, o sargento chorando, que nem criança. Eu falei: o que aconteceu, sargento? Você não foi lá para levar... Aí não conseguia falar e soluçando. Eu falei: senta, se acalma. Bebe aqui um pouco de água com açúcar aqui, se acalma. Me conta o que aconteceu. Quando ele conseguiu se acalmar, ele falou assim: eu passei a maior vergonha da minha vida. Eu pensei: um soldado bateu nele. Eu falei: o soldado te bateu? Ele: pior, capitão. Eu falei: não existe coisa pior do que apanhar de soldado, não tem. Ele falou: pior. O que aconteceu? O senhor não mandou expulsar o demônio lá? Eu fui lá expulsar. Quando eu levantei a mão para expulsar, o demônio olhou para mim e falou assim: tu não vai me expulsar, não. E eu caí na bobeira, capitão. Falei assim: eu vou te expulsar sim. Ele falou: tu não vai não. Por que eu não vou, Satanás? Ele falou assim: porque você não tem autoridade. Por que eu não tenho autoridade? Porque você estava ontem no motel tal com fulana de tal. Eu falei: sargento, o diabo é mentiroso, o diabo é sujo. Ele: por isso que eu estou chorando, capitão. Dessa vez o camulhão não estava mentindo. Rapaz, dessa vez ele estava falando a verdade. Ele não mentiu. E eu falei: é verdade, sargento? Eu falei: é verdade, eu já estou há algum tempo que eu estou assim. Eu falei: eu já havia notado, mas eu nunca quis me meter na sua vida. E eu falei: e aí, o que é que você vai fazer? Eu falei: não, eu estou muito arrependido, eu estou muito envergonhado, capitão. Você está arrependido? Estou arrependido, não vou fazer isso nunca mais. Você está confessando? Eu falei: estou confessando. Então é o seguinte, nós vamos entrar aqui, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende e confessa, alcança. Aquele que se arrepende e confessa, alcança. Fechei a porta no meu gabinete e nós começamos a orar ali, irmãos. De repente, Deus saiu lá do seu trono e entrou naquele gabinete. A glória de Deus invadiu aquele gabinete. Aquele jovem foi batizado com o Espírito Santo dentro ali do meu gabinete. Quando ele foi batizado, pastor Manuel, ele deu um salto, parecia um lutador de MMA. Ele falou: vamos lá, capitão, eu quero ver agora esse satanás ficar na minha frente. Falei: vamos lá que eu estou do teu lado, que eu quero ver também, rapaz, vamos lá.
Quando chegou no posto médico, não dava para ver, porque o soldado estava dentro daquela sala. Eu vi uma voz de dentro dizendo: você de novo, rapaz? Ele falou assim: eu de novo sim, Satanás. Só que agora eu estou diferente. Eu estou revestido de poder e de autoridade. Saia dele em nome de Jesus. O jovem foi liberto e hoje é presbítero na Assembleia de Deus em Carapicuíba, lá em São Paulo. Porque Deus é fiel. Levante a tua mão. Seja revestido de poder e de autoridade em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Ministério de louvor, help me, please. Louvado seja Deus. Primeiro problema que o barco passou: as águas do mar entraram no barco. Segundo problema que o barco passou: os ventos foram de encontro ao barco. Agora, sabe qual é o pior problema que o barco passou? Não foram as águas, não foram os ventos. O pior problema que o barco passou aconteceu com a tripulação. Diz para o seu irmão: aconteceu conosco. Sabe o que aconteceu? Jesus chegou bem perto deles e falou assim: por que vocês são tão tímidos? Timidez, sabe o que significa também? Indiferença. Jesus está falando assim: vocês não vão reagir diante da minha glória, da minha presença, porque vocês são tão tímidos, indiferentes, porque vocês se tornaram incrédulos. A pior coisa que pode acontecer com um crente, sabe o que? Ele se tornar tímido diante da presença do Senhor. Ele se tornar tímido diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque timidez não tem nada a ver. Paulo diz assim: irmãos, cheguemos pois com ousadia diante do trono da graça, para que alcancemos misericórdia no tempo oportuno. Porque as pessoas não se intimidam diante de um jogo de futebol, porque as pessoas não se intimidam diante de um final de um grande filme, mas se intimidam diante da presença do Senhor. Quantas vezes Deus quer agir em nosso meio, nós nos intimidamos, nós nos fechamos. A pior coisa que pode acontecer com a tripulação era se tornar indiferente à presença de Deus. Você pode dar a mão para uma pessoa que está do seu lado, uma pessoa apenas. Uma pessoa apenas. Vem aqui, carioca, fica aqui do meu lado. Você está de mão dada com essa pessoa aí? Eu vou te ensinar um segredo para você nunca mais ser tímido diante da presença de Deus. Sabe qual é o segredo? A Bíblia diz que 2 é melhor do que? A Bíblia diz que 2 é melhor do que? Se um tiver com frio, o outro. E aqui faz frio, irmão. Faz. Se um tiver caído, o outro lê. Jesus enviou de 2 a... Onde houver 2, ele está no meio. Há um segredo do 2. Por que esse segredo de 2 a 2? Eu vou lhe dizer. Porque um dia eu entrei numa igreja tímido, incrédulo, não acreditava no meu ministério, no que Deus tinha para a minha vida. Eu era músico na casa de Deus, era músico apenas. Eu entrei numa igreja sem perspectiva nenhuma, e numa igreja lotada, eu me assentei no último banco, na igreja vazia, digo. A igreja cabia 5.000 pessoas, tinha 500 pessoas lá na frente. Eu me assentei no último banco com o coração angustiado, não sabia o que Deus tinha para mim, não sentia mais a presença de Deus, já não acreditava nas promessas do Senhor. Um senhor de 70 anos sentou do meu lado. Eu fiquei irritado, porque eu falei tanto lugar para esse homem sentar, ele veio sentar do meu lado, mas era propósito de Deus. Olha para você, eu vou falar assim: é propósito de Deus você estar do meu lado hoje. Aquele homem não falou uma palavra para mim. Diga: você não precisa falar nada comigo. Pode falar: você não precisa falar nada comigo.
Ele não falou uma palavra para mim. Dá um ré, daqui a pouco entra, irmão. Dá um ré aí que daqui a pouco a gente entra aí, o mistério é profundo. Dá um ré que daqui a pouco a gente entra. Começou a tocar um hino, aquele senhor levantou as mãos e começou a adorar a Deus com o hino que nós vamos entoar daqui a pouco. Irmãos, ele começou a adorar a Deus, ele não olhou para mim. De repente ele pegou nas minhas mãos, sim. E quando ele fez assim, a glória de Deus invadiu a minha vida do jeito que eu nunca tinha sentido. Eu cheguei ali incrédulo, eu saí dali crendo. Eu era músico na casa de Deus, eu saí dali e fui pregar minha primeira mensagem no domingo. E 27 almas se renderam aos pés de Jesus. E já fazem, sabe o que? 14 anos isso, eu nunca deixei de pregar este evangelho, porque a minha vida foi mudada naquele dia. Eu aprendi naquele dia o que? Que você pode estar indiferente, você pode estar incrédulo, você pode estar desanimado, mas você não vai ficar assim. Se do teu lado estiver um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, se do teu lado tiver alguém que tem a glória de Deus, se do teu lado tiver alguém que a glória de Deus está sobre ele, porque uma característica da glória de Deus é que a glória de Deus passa de uma pessoa para outra. A unção de Deus, ela contagia a gente. Nerianda lavacore chorevasterga chorevacai. Nerianda lavacore chorevasterga corianda lavacai. Olhe para quem está sobre e diga assim: você pode não ver, mas eu sou ungido do Senhor. Pode dizer para ele: você pode até não ver, mas a glória de Deus está sobre mim. Agora se prepare, porque esta unção que está na minha vida, esta glória que está na minha vida, vai alcançar a tua vida nesta noite. Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui alegre. Deus vai te tocar agora. A glória de Deus vai encher a tua vida agora, onde você está. Vai acabar com todo medo, com toda incredulidade, com toda timidez. O hino que eu ouvi naquele dia dizia assim: ao que está sentado no trono. Você pode adorar a Deus conosco? E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, seja a honra, seja a glória, seja a honra. Adore a Deus aí onde você está. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Erga a tua voz e cante bem alto: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Cante: a minha alma anseia por ti, seja cheio da graça. Minha alma anseia por ti. Mais uma vez: poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Só a igreja, os instrumentos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos.
Mais uma vez, seja a honra, seja a glória. Adore a Deus. Deixa a glória de Deus fluir na tua vida nesta noite. Se envolva com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Pelos séculos, agora cante bem alto, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Cante, a minha alma anseia por ti, Senhor. A última vez para encerrar. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Deixa eu encerrar minha mensagem. Olhe para cá. Pode continuar os instrumentos. 3 coisas que aconteceram com o barco vão acontecer na tua vida a partir de hoje. Diga para o seu irmão 3 coisas, irmão. Pode dizer para ele, 3 coisas vão acontecer. Primeira coisa que aconteceu no barco, que vai acontecer na tua vida a partir de hoje, é que naquele dia Jesus se pôs em pé no barco e a Bíblia diz: Ele acalmou a tempestade. Eu não sei o que você está vivendo, a crise, o momento, a tribulação. Eu sei de uma coisa: Ele se coloca de pé no teu barco hoje. Ele acalma o vento contrário, Ele acalma a tempestade. Deus está dizendo, irmão, que começa um novo tempo na tua vida, na tua história. Um tempo de portas abertas, um tempo de bonança, um tempo de paz, um tempo de águas tranquilas, porque Ele acalma a tempestade da tua vida hoje. Só os que quem adora a Deus, Ele acalma o vento. Ele repreende o vento contrário, Ele acalma as águas. Oh, aleluia. Segunda coisa que aconteceu no barco, sabe o que aconteceu? A tempestade veio, ela veio sim, ela foi inevitável, mas o barco chegou do outro lado. Você está entendendo? Você vai cantar o hino da vitória do outro lado, irmão. Você vai chegar do outro lado. Essa tempestade não vai impedir o teu progresso. O teu nome está escrito no livro da vida. Você vai cantar o hino da vitória do outro lado. O diabo não vai te tirar do caminho do Senhor, da casa de Deus. Você vai chegar do outro lado. Só quem vai chegar do outro lado, dá um brado de vitória aí. Você vai chegar do outro lado. Oh, aleluia. E a terceira coisa é a mais maravilhosa. Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele. Já deu um sorriso? Ele não quer dar não? Fala, desamarra essa cara, crente. Pode falar, desamarra a cara aí. Diga assim para ele, não. Diga assim, não, irmão. Não. Que isso, pastor, tá maluco? Não. Barco que tem Jesus. Barco que tem Jesus. Barco que tem Jesus não afunda, irmão, não naufraga. Os teus sonhos não vão naufragar, o teu casamento não vai naufragar, a tua família não vai naufragar, o teu ministério não vai naufragar, só por causa de uma coisa: Ele está no barco, irmão, Ele está no barco, e barco que tem Jesus não afunda nunca. Só quem crê nisso, levante a mão e adore a Deus. Oh, aleluia, Ele está no barco. Você pode dar um abraço nessa pessoa do seu lado aí? Diz para ele, Ele está no barco, irmão. Ele acalma a tempestade. Você vai passar por essa tempestade. Você vai cantar o hino da vitória. Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus.
Aleluia. Irmãos, como pregador do Evangelho, Carlos, depois traz um CD meu de cara. E minha toalha aí, eu esqueci. Como pregador do Evangelho, eu não posso me furtar a fazer 2 convites nessa noite. Ser incompleto. O primeiro convite que eu quero fazer é você que está afastado da casa de Deus. Mas você veio à casa de Deus hoje, você veio à igreja. E eu quero te convidar a se reconciliar com Cristo nessa noite. Eu quero te convidar a se reconciliar com Cristo nessa noite. Quero declarar que esta noite é a noite de você voltar para o barco. É a noite de você novamente ter Jesus conduzindo a tua vida. Há alguém em nosso meio que está afastado do caminho do Senhor, mas quer se reconciliar. Você ouviu esta pregação, você foi tocado por esta palavra, essa palavra falou ao seu coração e nasceu no teu coração o desejo de voltar para a casa de Deus. Há alguém nesta noite? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você se enquadra nisso, não deixe para amanhã, aproveite a oportunidade hoje. Há alguém que quer se reconciliar com Cristo, eu quero orar por você nessa noite. O segundo convite, sem terminar o meu primeiro, é você que nunca fez uma decisão, você não pertence a nenhuma igreja evangélica, mas hoje nasceu no teu coração o desejo de servir a Jesus, e você quer servir a Jesus. Alguém que quer entregar sua vida para Jesus nessa noite, quer deixar Jesus entrar no seu barco, conduzir a tua vida, levante uma das suas mãos, e eu quero orar por você antes de encerrar a minha participação nesse culto. Alguém? Eu não vou me alongar. Se você se enquadra, se você tem um desejo, aproveite a oportunidade. Não há, que Deus possa te abençoar. Irmão, levante a mão assim. Quem dormiu a mensagem inteira? De novo, Sheila. Dorme todas as pregações minhas, hein? Irmãos, eu trouxe os materiais, eu trouxe livros, pastor, mas os meus livros eu vendi todos. A minha fé foi pequena. Eu estou pregando desde domingo, eu vendi todos os meus livros, só sobraram os CDs. Eu estou com 2 CDs, cada CD tem 5 mensagens, em MP3, porque aqui vocês estão busy. Eu estou bisado, pastor, não dá para assistir DVD. Aí eu fiz CD para você ouvir no carro, porque pelo menos quando você vai para o trabalho, você vai ouvindo a palavra de Deus, edificado através da palavra do Senhor. Irmãos, o ano passado eu larguei a minha profissão, eu seria promovido a tenente-coronel agora, dia 5 de abril.